Bom, pessoal, vamos continuar agora. A nossa quinta aula aí, agora a gente vai ver a coordenação da função 50, tá? Para os dois grupos de relés. Novamente aqui eu tô com os dois grupos ali que eu vou fazer a coordenação, tá? O grupo vermelho e o grupo azul. Agora, nesse caso, para a função 50, eu vou conseguir coordenar ele dessa forma aqui como tá mostrado nesse esboço aqui, né? Depois a gente vai plotar isso aqui no MATLAB, mas aqui é só um esboço rápido de como que tem que ficar, tá? Nesse caso aqui eu consigo fazer essa coordenação aqui porque por exemplo, para mim coordenar, para mim a determinar a corrente da função 50 aqui do R4, eu uso a corrente no final do trecho, que é essa corrente aqui. Do R8 eu uso essa corrente aqui no final do trecho. Do R9 aqui seria o final do trecho e o R5 aqui seria o final do trecho, né? Considerando que eu abri, né, que eu abri ficticiamente aqui o sistema aqui nesse ponto aqui, que nem eu tinha feito lá na aula passada para a função 51. Aí só que aqui o que acontece? Os níveis da corrente de curto-circuito eles vão diminuindo aqui na medida que eu vou aqui desde o R4 até o R5. Então eu consigo aqui fazer a coordenação aqui dessa forma, tá? Não é que nem a função 51, que aqui a corrente era maior e aqui ela diminuía, que ela voltava a aumentar. Então aqui não tinha como fazer a coordenação da função 51 para todos, né? Como eu falei, só o R3 e o R7 aqui, né, nesse ramo aqui precisariam estar coordenados, e aqui embaixo só o R4 e o R8, né? Isso já é suficiente para a função 51. Mas para a função 50, né, onde um curto-circuito aqui intermediário numa linha, ele faz as correntes aqui inverterem de sentidos em determinados pontos, né? Eu preciso que na função 50 a coordenação entre os dois grupos ela seja dessa forma aqui, né? De acordo com os dois sistemas radiais fictícios ali que a gente viu na aula passada. Então, começando aqui agora com o relé R4, tá? A gente vai fazer a coordenação aqui dos vermelhos, R4, R8, R9 e R5. E aí o critério que eu utilizei, assim como eu usei no exercício ali que a gente fez lá do sistema radial, né, no outro conjunto de vídeos que eu tenho lá, que eu expliquei melhor de onde que vem essa expressão, mas a gente vai utilizar essa daqui então. A I de atuação instantânea ela tem que ser maior que 4 vezes a corrente nominal dividido por RTC, e tem que ser maior ou igual que a corrente de curto trifásico com 80% do final do trecho. Tá, por que ela tem que ser maior que essa daqui? Para que a gente vai considerar que, por exemplo, a energização dos transformadores ali, que causa um pico de corrente, né, elevado, ela não caia na função instantânea. Então eu vou considerar aqui que 4 vezes a corrente nominal é mais ou menos o que dá a corrente de energização do transformador. Porque isso é uma situação comum, né? Quando liga um transformador, tu tem um pico de corrente elétrica, né, alto ali, e nesse pico ali o relé não pode entender como um curto-circuito. Então a corrente de mínima de instantânea aqui de atuação ela tem que ser pelo menos maior que isso daqui, tá? E também tem que ser maior que a corrente de curto-circuito trifásico no final do trecho, né? Ou seja, 80%. Então se o meu R4 ele está aqui, eu quero que 80% do trecho é mais ou menos esse ponto aqui, né? Aqui seria o final do trecho para o R4, aqui seria 80%. Então eu vou fazer isso para todo o grupo de relés ali em vermelho, tá? Vou pegar o final do trecho para cada um deles e vou dimensionar de acordo com isso daqui, tá? Como eu falei, essa regra aqui eu já tinha explicado lá nos outros exercícios, mas relembrando rapidamente aqui, eu faço isso, tá? Eu faço 80% do final do trecho porque aqui os níveis de curto-circuito diminuem, tá? À medida que eu vou me deslocando para a direita, eles diminuem, e se eu pegasse aqui no final do trecho, eu poderia acabar, se eu tivesse um curto aqui muito logo depois da barra, esse relé aqui R4 poderia acabar atuando antes do R8, que estaria aqui, né? Então, para isso não acontecer, eu desloco aqui a minha proteção para esse lado aqui, né? Então eu vou ficar sensível a curtos-circuitos ali que sejam maior do que esse daqui, ou seja, que protejam todo esse trecho aqui, toda essa porcentagem aqui da linha aqui, né, 80%. É óbvio que se eu correr um curto aqui mais próximo ainda da barra aqui, por exemplo, a 90, 99%, esse cara aqui vai atuar, né? Mas aí não vai cair na instantânea. Vai cair na instantânea tudo que tiver de 80% para cá. Justamente para se ocorrer um curto aqui logo depois dessa barra aqui, né, o R8 que estaria aqui nessa posição, né, ele tem que atuar antes, né? Então o R4, para isso não acontecer, para ele não atuar indevidamente, né, no lugar do R8 aqui, a gente desloca sempre 80% antes do final do trecho, né? Isso vai ser válido para todos os relés aqui. Então, relé R4 tá 4 vezes a corrente nominal aqui nesse trecho é 467, o RTC dele é 160, a corrente aqui no final é 10.342, tá? Que desce para cá,
Mas do trecho da R4 vem só 9.161, tá? E os outros restantes 1.187 ele vem de cá, de acordo com esse sentido aqui, né? Então, dividindo 9.160 por 160, tá? O RTC, a gente vai ter essas duas condições aqui. Obviamente que essa condição ela vai acabar nem me servindo, tá? Porque se a atuação instantânea ela tem que ser maior ou igual aos dois, eu vou acabar utilizando no fim das contas somente essa regra aqui, né? Só essa daqui que vai ser válido. Então, para mim pegar exatamente aqui nos 80%, eu poderia escolher esse valor aqui de 57,26, mas eu peguei o valor mais próximo ali, imediatamente acima, 57,5, tá? O ideal mesmo seria pegar esse valor aqui, tá? O 57,26 para proteger bem dos 80% em diante, mas eu escolhi 57,5, que é um valor bem próximo aqui, né? Aí fazendo 57,5 vezes 160, eu tenho 9.200, tá? Então 9.200 é a corrente instantânea ali do relé R4. Para o relé R8 agora, tá? Que estaria nessa posição aqui, a corrente de carga normal é 184, então 4 vezes 184 sobre 80, que é o RTC do relé 8. E aqui a corrente no final do trecho para o relé 8, tá? Considerando a coordenação nesse sentido aqui. Então eu tenho 7.046, dos quais eu tenho 3.947 passando aqui, vindo pelo relé R8. Então 3.947 sobre 80. Vou descobrir que a minha corrente de atuação instantânea tem que ser maior, igual que esses dois valores aqui. Vou pegar então essa condição aqui, né? 49,3. Escolhi aqui um valor bem próximo, 49,5. 49,5 vezes o RTC, tá? Aqui acredito que seja, que eu me enganei, aqui é 80, tá? Não 89. Então se multiplicarem 49,5 vezes 80, vocês vão chegar em 3.960, tá? Então não é 89 aqui, é 80. Agora para o relé R9, tá? O R9 vai estar nessa posição aqui. A corrente normal aqui de carga é 102, então 4 vezes 102, o RTC dele é 40. A corrente de curto no final do trecho para o relé R9, que seria nesse ponto aqui, é 8.020, mas o que vem aqui para esse relé é 2.063. Então percebam que os níveis de curto-circuito eles vão diminuindo, né? Aqui ele era maior, aqui ele era menor e aqui ele é menor ainda, né? Considerando a corrente que vem desse lado aqui de baixo. Então aqui eu consigo fazer a coordenação da função 50, que nem eu tinha falado. Então, dividindo aqui esse 2063 que vai indicar por 40, 51,57, eu vou escolher 52 amperes, tá? 52 vezes 40 vai me dar 2.080 amperes de corrente instantânea para o relé R9. Para o relé R5 agora, que vai estar nessa posição aqui, tá? Eu vou fazer um curto aqui no final do trecho, vai ter esse valor aqui, 12.958. Só que agora aconteceu um problema aqui, tá? Se vocês notarem, ó, a corrente elétrica que vem de cá, dessa parte aqui, ó, 12.440, o número está bem exprimido aqui, ó, o 1 ficou aqui em cima da barra, mas aqui vem 12.440 e de baixo vem só 518, tá? E isso aqui é um problema para proteção, porque o que acontece aqui? Se eu tenho só 518, isso aqui provavelmente vai cair na temporizada na função temporizada dos relés, ou talvez nem isso, né? Se tiver um trecho aqui que a corrente normal ela seja mais ou menos dessa ordem, eu acho que nos dois aqui de cima a corrente é em torno de 500 alguma coisa. Então isso aqui talvez caia na temporizada, né, do relé ou nem isso. Mas em compensação no relé que vai estar aqui, tá, que é o relé, se eu não me engano, o R3, que vai estar nesse ponto aqui, eu tenho 12.440, ele vai atuar com certeza na função instantânea, né? A gente não dimensionou ainda a instantânea desses relés aqui, né, que ele pertence a outro grupo de relés, mas 12.440 vai com certeza cair na instantânea. Aí o que vai acontecer? Esse relé aqui ele vai abrir, porque vai cair na instantânea dele, e esse aqui não vai abrir, vai cair na temporizada. Mas esse aqui abrindo na instantânea, a situação que a gente tem vai ser essa daqui, ó. Ele vai abrir, e aí toda a corrente de curto-circuito aqui, ela vai ser alimentada pelo outro trecho. E aí o que vai acontecer? Ela vai subir para 2.746, a corrente elétrica, né? Porque agora o relé R3 que estava aqui, ele abriu, a corrente ela vai ser toda alimentada desse trecho aqui. Eu tenho 2.746 passando aqui pelo relé R5. Então eu vou dimensionar ele a partir dessa corrente elétrica aqui, tá? 2.746. Depois a gente vai ver se essa corrente aqui ela ficou de acordo, dimensionada com os outros relés que a gente já tinha feito. Então eu vou utilizar 2.746 aqui. A corrente, ó, 530, como eu tinha falado, ó. Tendo 530 aqui, ó, que é a corrente de carga normal, não vai cair nem na temporizada do relé R5, então ele não vai abrir, tá?
Talvez algum outro relé aqui, ó, que tenha a corrente, que tenha o I de ajuste aqui menor do que 518 possivelmente poderia abrir, só que vai cair na temporizada dele, né? Enquanto que nesse aqui vai cair na instantânea, então ele vai abrir instantaneamente, os outros ainda não vão ter aberto, e aí esse cara aqui vai ter que abrir primeiro, tá? Por isso que eu falei, sempre que ocorre um curto aqui, em qualquer posição aqui numa linha, tem que abrir os dois relés que ficam nas extremidades da linha, porque se abre só um, o curto-circuito ele continua sendo alimentado pelo outro ponto. Então eu vou considerar aqui 2746, tá? 120 é o RTC do relé R5. Vou chegar à conclusão aqui, ó, maior que 22,8, vou usar então, por exemplo, 23 amperes, tá? 23 amperes dá 2760. Só que o que acontece, tá? Se eu utilizasse 2760, a corrente de atuação do R5 ela seria maior do que a do R9, né? E a gente não quer isso, porque um defeito que ocorre aqui, entre o R1 e o R5 aqui, tem que atuar esses dois aqui, não poderia atuar o R9 aqui, que estaria do outro lado de cá, né? O R9 estaria aqui. Então, para que isso não aconteça, a coordenação da função 50 ela tem que ser feita dessa forma aqui, ó. O R5 ele tem que ter a menor corrente de atuação instantânea, depois o R9, depois o R8, depois o R4, tá? Então, o que eu faço? Eu jogo a corrente instantânea do R5 para um valor menor. Joguei aqui para 1000 amperes, tá? 1000 amperes fica menor que os 2080 aqui do R9. Aí sim, eu tenho essa coordenação bem certinha aqui. Aqui eu tenho 1000 do R5, 2080 do R9, 3960 do R8 e 9200 do R4. Agora a coordenação está certa. Esse 1000 aqui, tá? Da onde que eu tirei esse valor? Isso vocês vão ver mais adiante aí, da onde que eu coloquei esse valor aqui, tá? Inicialmente ele poderia ser arbitrado, qualquer valor menor que 2080, né? Para atender isso daqui, foi o que eu fiz. Só que eu precisei diminuir ele mais ainda, eu tinha escolhido, se não me engano, 2000. Aí depois, num caso de curto-circuito lá, eu percebi que eu ia ter que diminuir ele mais ainda e vocês vão ver porquê, né? Bom, plotando então as funções 50 ali de todas as curvas, tá? De todo o conjunto de relés ali, R8, R4, R9 e R5. Como eu falei, para a função 51 só nos interessa, tá? Como eu falei na aula passada, que o R8 e que o R4 fiquem coordenados, tá? Porque a proteção do trecho ali que tem o R8 e R4, que se eu não me engano é o de baixo aqui, tá? Para a função 51 só me interessa aqui que o R8 e o R4 vão fazer a proteção deles. Como eu falei, a corrente do trecho ali onde vai ter o R5, né, a corrente normal de carga dela é bem maior aqui do que a do próprio R8 e do R9, né, então ele não conseguiria, essa corrente aqui ela não poderia ficar atrás dele, né, atrás do vermelho, aqui atrás do R9. Mas agora, se vocês notarem aqui, ó, a função 51 ela tá, ó, pro relé R5 ela tá como 1000, pro relé R9 ela tá como 2080, né, que nem a gente tinha visto aqui. Pro R8 aqui 3.960 e pro R4 aqui 9.200, tá? Aproximadamente aqui depois do 9.000. Então para a função 50 isso aqui tá certo. Então na próxima aula a gente vai continuar, tá? Com a coordenação agora do segundo grupo de relés para a função 50, que é o R3, o R7, o R10 e o R6, tá? Para essa aula não ficar muito grande. E até a próxima, então. Espero vocês. Se tiver gostado do vídeo aí, deixa o joinha no vídeo, continua acompanhando ali os vídeos. Acho que vai mais 1 ou 2 vídeos até terminar. E é isso aí, obrigado, valeu.